pessoal! Vamos iniciar mais uma aula de Excel. Nesta aula vou mostrar como utilizar a função CONT+SES com validação de dados e caractere coringa para nos ajudar a fazer cálculos utilizando diversos critérios. Então, para isso, nós vamos mostrar aqui como utilizar essas ferramentas junto com a função. Mas, antes de a gente iniciar, pedir aí por gentileza, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve no nosso canal, curta nosso vídeo, ative as notificações para saber quando chegar vídeo novo, porque nós soltamos vídeos novos aí toda semana, além de dicas, né, ao longo da semana, dicas úteis aí para vocês no dia a dia, ok? Então, conto com a colaboração de vocês, curtindo, se inscrevendo e comentando e deixando dúvidas e sugestões aí nos comentários para nós, ok? Então, vamos aqui à nossa aula. Então, primeiramente, nós vamos ter que trabalhar aqui com uma base de dados. Base de dados essa que pode ser importada, você já pode ter ela geral, uma lista de itens que você precise contar. Então, nós vamos trabalhar aqui com ela. Uma outra dica, né, também seria a gente formatar essa base de dados como tabela, porque isso vai nos auxiliar bastante na hora de fazer cálculos dentro do Excel, principalmente cálculos em outras planilhas, como vai ser o nosso caso aqui. Então, como eu vou precisar usar algumas informações dessa base numa outra planilha, se a gente preparar essa base antes, isso nos ajuda bastante. Essa base, para a gente preparar ela como tabela, eu vou clicar aqui em qualquer local da tabela, vou pressionar o Ctrl T para selecionar ela toda, Ctrl T, e aí eu vou dar uma olhada aqui em cima, na minha faixa de opções. Então, se eu não tiver aqui na faixa de opções a guia designer da tabela, então todo esse intervalo que nós selecionamos para o Excel é o que ele chama de intervalo normal. Então, nós vamos transformar esse intervalo em uma tabela para nos auxiliar na hora que nós formos fazer os nossos cálculos. Então, para isso, eu vou vir aqui na página inicial. E aqui na parte de estilos, nós vamos usar a opção de formatar como tabela. Então, eu vou clicar. Vou escolher um estilo de tabela. Isso aqui não serve apenas para cor, mas para transformar toda a região, todo o intervalo que nós selecionamos em um objeto. Então eu vou clicar aqui, escolher um tipo. Ele vai abrir esta janela perguntando onde estão os dados da nossa tabela. Estão no intervalo que nós selecionamos. E a minha tabela tem cabeçalhos, que é a primeira linha, que é importante, né, a nossa tabela ter cabeçalhos, porque esses cabeçalhos eles vão ser úteis na hora que nós formos fazer o cálculo na outra planilha. Então eu dou um OK e pronto, ele formatou. E observe que agora na parte superior, né, aqui, eu vou ter a guia designer da tabela. Então em qualquer local que eu clicar agora aqui da minha base de dados, eu vou ter aqui designer da tabela. Vou mudar aqui o nome da tabela, ele vai permitir eu dar um nome. Então está como tabela 1, eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, como vendas, e Enter. Vou chamar essa tabela minha de tabela de vendas, para que eu possa utilizar ela lá no meu cálculo. Então a minha tabela, observem que ela já está formatada, né, e já está preparada, a minha base aqui. Então essa base se chama vendas. Inclusive, essa planilha eu vou deixar disponível aí na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download e poderem testar, praticar aí acompanhando o nosso vídeo, ok? Então, a base de dados preparada, então a minha base vendas. Agora eu vou vir aqui na planilha 2. Então, observem que aqui na planilha 2 é onde nós vamos fazer o nosso resumo. Aqui eu vou fazer o que? Eu preciso contar a quantidade de pedidos por categoria. E aí eu sei que eu tenho aqui na minha base de dados, eu tenho meu campo de categoria. Então eu vou vir aqui na planilha 2 e fazer esse cálculo de contagem aí de pedidos por categoria. Para isso nós podemos utilizar a função CONT+SES. Então eu vou pôr igual CONT.SES, olha lá, CONT.SES. E aí no CONT+SES eu preciso selecionar o intervalo de critério. Que intervalo é esse? É a coluna onde ele vai ter que fazer a verificação para poder contar. No nosso caso, a nossa coluna de categorias da tabela vendas. Como nós preparamos lá a base, nós
formatamos como tabelas e demos o nome, para não ter que ir lá na outra planilha selecionar, eu vou vir aqui e vou escrever o nome da minha tabela, ó. Tabela vendas. E aí, para poder selecionar a coluna dessa tabela, porque vendas é a tabela toda. Para mim pegar a coluna específica, eu vou abrir aqui um colchete. E aí eu escolho qual coluna eu quero usar. No caso, categoria. Clico 2 vezes. Fecho o meu colchete. Então, ó, eu estou pedindo para ele contar se na minha tabela de vendas, na coluna categoria, ponto e vírgula, eu tiver o critério. Qual o critério? Frutos do mar. Aqui nesse caso, eu dou um clique na célula aqui ao lado, onde eu tenho a categoria digitada. Fecho parênteses e Enter. Pronto, olha lá, observe que ele calculou aqui pra gente, né? Posso copiar a fórmula para os demais, ele calculou os pedidos por categoria. Até aqui, ok. Inclusive no nosso canal nós temos diversas aulas aí, dicas, utilizando aí a função conte-Cs, soma-Cs, usando essas funções aí de várias maneiras aí, com vários exemplos. Se vocês navegarem, clicarem lá na nossa playlist de Excel, vocês vão encontrar outras aulas explicando conte-Cs, ok? Mas aqui, ó, ele contou já a quantidade de pedidos por categoria. Mas vamos supor que eu queira incluir aqui não só as categorias, mas se eu pegar aqui na parte superior e colocar o país, eu quero que ele traga o país aqui para mim. Então eu posso vir aqui e colocar, por exemplo, Brasil. Digito lá Brasil, Enter, e aí eu quero que ele traga os pedidos do Brasil. E aí um vendedor específico, então, por exemplo, eu posso colocar aqui a vendedora Ana. Então eu escrevo Ana e ele também vai contar, ok? Então se eu quiser confirmar, eu venho aqui na minha base de dados, ó, aí eu tenho aqui meus vendedores, né, e tem os países para o qual cada vendedor vendeu. Então, ó, inclusive eu tenho aqui, ó, a Brasil, Ana, né, e tem aí outras vendas. Então vamos imaginar aqui que eu quero então fazer essa contagem aqui, não só pela categoria, mas também pelo país e o vendedor. Neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha fórmula e eu vou complementar ela. Porque nós fizemos a nossa contagem utilizando apenas um critério, que era a categoria. Agora eu quero incluir o quê? Além da categoria, o país e o vendedor. Então eu posso colocar aqui ponto e vírgula, aí ele vai me pedir o intervalo de critério 2, que aí nós também vamos colocar a tabela. Nesse caso eu vou pôr aqui, ó, a tabela de vendas, abro o colchete e falo qual que é a próxima coluna, no caso, país. Clico no país, fecho o colchete. Ponto e vírgula, qual país eu quero? Neste caso eu quero o Brasil. Vou clicar ali na minha célula, no meu caso aqui do exemplo, G3, que é onde tem o Brasil digitado. Como o país vai ser o mesmo para todas as categorias, eu preciso travar essa célula. Então eu vou pressionar o F4 para ele incluir os cifrões ali na referência. Ponto e vírgula, aí agora eu tenho que incluir também o critério do vendedor. Então eu coloco lá, tabela de vendas, abro o colchete, vendedor, fecho, ponto e vírgula, e aí eu escolho o vendedor que eu quero, no caso, a Ana, que é o meu G4. Cliquei ali no G4, F4 para fixar. Fecho parênteses, que eu já terminei. Então, observem que eu incluí aqui os 3 critérios. Categoria, que eu escolhi de frutos do mar. País, Brasil. Vendedor, Ana. Então, incluímos ali os 3 intervalos com os seus respectivos critérios. Pressiono Enter e pronto, olha lá. Frutos do mar, a Ana não vendeu nada para o Brasil. Aí eu posso arrastar para os demais e pronto, olha lá. Ele traz somente as vendas que ela fez para aquele local específico. Se eu trocar aqui o país, né, por exemplo, a Alemanha, olha lá, ele já vai mudando. Se eu trocar o vendedor, olha lá, André, Nancy, olha lá, e aí ele vai substituindo aqui para nós, ok? E aí, para isso aqui ficar mais dinâmico, vem a dica agora do que? Da minha validação de dados. Para que eu não tenha que ficar digitando aqui os países e o vendedor, eu posso aplicar uma validação de dados. Para isso, eu preciso criar uma lista de itens. Então, eu tenho aqui numa planilha ao lado a lista com todos os países
e todos os vendedores. Então essa lista vai servir de referência lá para minha validação. Então eu crio uma lista à parte, né? E aí eu aplico lá na minha tabela. Então eu vou vir aqui na planilha 2, vou clicar aqui na célula do país, venho na guia dados, em ferramentas de dados, no grupo ferramenta de dados, eu vou utilizar aqui, ó, validação de dados. Dou um clique, permitir, eu vou permitir uma lista, e aí eu vou aqui na fonte eu vou buscar essa lista, que está onde? Lá na minha planilha de listas, e aí eu seleciono todos os países, ó. Seleciona todos os países e ok. Pronto, ó, agora eu já tenho, ó lá, uma lista para poder fazer a seleção. E aí eu não preciso ficar mais digitando um por um. Tá? Então eu já tenho aqui a opção de seleção. Vou fazer a mesma coisa com o vendedor. Então vou clicar no vendedor, guia dados, validação de dados, e aí eu vou permitir uma lista, e a minha fonte eu vou selecionar aqui na planilha de listas, né? A planilha à parte, eu seleciono o nome de todos os vendedores, dou um ok e pronto. Agora eu também posso trocar o vendedor. Então eu vou trocando e ele vai realizando o nosso cálculo, ok? Então aqui a gente já acabou fazendo o quê? Uma validação, usando a função soma-cs com 3 critérios, que é país, vendedor e categoria, e usando aqui a validação de dados. O que está faltando agora é o nosso caractere coringa. Onde que ele vai entrar, esse caractere coringa? O caractere coringa ele vai entrar aqui dentro da nossa função do COUNT-CES, onde, se eu não informar aqui o vendedor, ele vai fazer a contagem das categorias pelo país, Alemanha apenas. Ou vice-versa, se eu ponho o vendedor e não ponho o país, ele conta todos os pedidos daquele vendedor. Ou se eu não colocar nenhum dos critérios, ele vai contar somente os pedidos por categoria. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Para isso, nós vamos então complementar a nossa fórmula. Vou dar um duplo clique. E aí aqui na nossa fórmula, nós temos aqui, ó, país, e aí a célula referente ao país que eu selecionei aqui em cima, que no meu caso é o G3. Então o país que for informado aqui no G3, ele vai buscar lá na minha planilha e vai fazer a contagem. Porém, se eu não informar nada, eu quero que ele conte qualquer país, né? Eu quero que ele conte todos os países, na verdade, né? Então, para isso, basta eu vir aqui, ó, logo depois da célula do critério, aqui no meu G3, logo depois da célula do critério, colocar um E comercial, que é o símbolo de concatenação, abro aspas e coloco um asterisco e fecho aspas. Porque aí ele vai entender que é para ele contar qualquer país que tiver aqui, né, independente de como esteja escrito, e qualquer coisa que venha depois. Se eu não colocar nada, ele vai entender por conta do asterisco que é para ele contar qualquer país que existir lá na minha tabela. Isso eu fiz aqui com o país. Aí eu faço a mesma coisa aqui no vendedor, ó, que no caso é a célula G4. Eu vou colocar o E comercial, abro aspas e o asterisco entre aspas. Então ele vai pegar o país que o vendedor que eu escrever, mais qualquer coisa que tiver na frente. Por exemplo, se eu tiver lá assim, Maria Silva, e eu escrever só Maria, então ele vai contar os pedidos de todas as Marias que ele encontrar lá na lista, independente do sobrenome que tiver. Eu não vou precisar escrever também completo, né? Nesse caso, se fosse digitado, né? Ali, como eu tenho a validação por lista, então se eu não digitar, ele não vai permitir, quer dizer, na verdade ele não vai permitir a digitação porque a gente pôs validação, né? Feito isso, eu dou um Enter. Olha lá, observe que ele já contou 5 pedidos da Alemanha para frutos do mar. Se eu vier aqui e arrastar para os demais, olha lá, ele faz toda a contagem. Se eu incluir aqui o vendedor, olha lá, ele vai contar apenas os pedidos daquele vendedor. Se eu tirar aqui o país,
aí eu sei que ele está contando todos os pedidos de cada categoria do André. E se eu tirar aqui o vendedor, eu volto a ter o total de pedidos somente da categoria. Então vejam que eu posso aqui então combinar, né? Olha lá, só o país e a categoria, país, categoria e vendedor, posso apagar e manter apenas o vendedor. Dessa forma, nós deixamos aqui então, né, o nosso relatório, né, ele mais dinâmico, né? Ó. Então eu posso ir modificando e ele vai alterando. Então aqui nós fizemos uma validação de dados para facilitar a consulta e utilizando a função CONT+SES com vários critérios e o caractere Coringa para permitir essa alternância, tá? Caso eu também quisesse, não seria bem o caso, mas eu quisesse tirar aqui os critérios, eu também poderia colocar lá, né, no critério ali que eu usei do F8 no caso, usar o asterisco também, né, concatenar o asterisco. É que aqui nesse caso, para a categoria não seria interessante, porque senão ele vai pôr o mesmo resultado em todas as células e você ficar com as categorias em branco não é interessante, ok? Pessoal, então essa foi aí a nossa aula. Espero que ela tenha sido útil, que ela dê insights aí para vocês utilizarem aí nos relatórios, análises, dashboards de vocês. Deixem aí nos comentários dúvidas, sugestões, né? Digam aí o que acharam dessa aula, se ela foi útil. Nos ajudem, porque os comentários de vocês são muito úteis para nós, para que a gente possa continuar criando esses vídeos e levando o conhecimento ao maior número de pessoas possíveis. Então, conto com a colaboração de vocês. Se inscreva em nosso canal, curta nosso vídeo, compartilhe e deixem aí os comentários, ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima!